Na saga Harry Potter, Dobby é um elfo doméstico que realiza trabalho escravo para os seus senhores. Fora da ficção, isso também é realidade, visto que analogias à escravidão ainda são recorrentes no mundo. Ademais, o trabalho escravo é um problema histórico, intensificado pelas grandes navegações e pela colonização de novos territórios. Dessa maneira, a questão está enraizada no Brasil, mas também é pauta nas diversas empresas e territórios do mundo. Senhores, hoje eu trago para vocês uma análise textual, novamente, de uma dissertação argumentativa destinada ao Enem. E quando a gente fala de dissertação argumentativa destinada ao Enem, a gente já sabe que hora que chegar na conclusão, quer dizer que obrigatoriamente veio uma solução, veio um resolver um problema, veio uma intervenção modificadora, e não apenas essa intervenção modificadora, esse resolver um problema, essa solução veio, como ela está completa e boa em tese, e nós vamos analisar, viu? Gustavo, você não vai trazer para mim depois uma análise textual de mais cartas argumentativas, de mais artigos de opinião? Vou sim. Estou dando um foco agora em análises textuais profundas sobre dissertação argumentativa e ainda essa semana, acredito que ali pelo sábado, ali pelo domingo, já trago para os senhores a análise de mais artigos de opinião, mais cartas argumentativas e vou ensinar um outro gênero textual que vocês às vezes não sabem e vão aprender em paralelo comigo, tá bom? Pessoal, aqui novamente eu trago para vocês um texto que é de autoria de algum dos meus alunos aqui do meu escritório e para que a identidade dele fosse preservada, a minha equipe retirou o nome dele, retirou a letra dele, digitou o texto para eu poder fazer a análise em conjunto, em paralelo com vocês. Lembrando que, por ser um texto de aluno, vão ter erros, vão ter falhas e a gente vai corrigir, vão ter pontos positivos e a gente vai ver que ponto positivo é esse. Então a gente vai ver no texto do próximo o que às vezes acontece no texto de você que está me assistindo. Vamos comentar a cada momento dessa redação. Primeiro ponto que me chama a atenção, a argumentação aqui nesse parágrafo. Aqui a gente já tem uma referência a período histórico, as grandes navegações, a expansão marítima iniciada pela Europa que vai pelo mundo todo. Então aqui a gente já tem uma alusão histórica. Aqui a gente tem a presença de uma segunda alusão histórica, o período de colonização no Brasil. Além de nós termos uma carga argumentativa por meio de alusão histórica, isto é, remeter ao passado, a gente tem carga argumentativa com citação de livro. Livro que nesse caso também é filme, que Harry Potter é uma série barra saga de filmes e também livros. Harry Potter é o segundo livro mais vendido do mundo, inclusive. Para você que não sabe, o livro mais vendido da história mundial é até hoje a Bíblia e em segundo plano está a saga Harry Potter como o segundo livro mais vendido do mundo. A autora é a J.K. Rowling, que escreveu 7 livros de Harry Potter e foram produzidos 8 filmes a partir desses 7 livros até então. Pessoal, então pontos que me chamam a atenção até agora. A argumentação, uma argumentação interessante para a banca corretora. É uma argumentação baseada em alusão histórica, de grandes navegações, expansão marítima e colonização do Brasil e de outros países do mundo. E além disso, a gente tem uma citação mais especificamente de filme barra livro, tá bom? Então esses são os primeiros pontos que eu já vejo banca corretora enquanto pontos positivos. Agora vejamos se tem algum ponto negativo, por exemplo, nessa primeira frase. Vamos lê-la de novo e na sequência analisar. Na saga Harry Potter, Dobby é um elfo doméstico que realiza trabalho escravo para os seus senhores. Fora da ficção, isso também é realidade, visto que analogias à escravidão ainda são recorrentes no mundo. Essa frase ela tem a presença de erro sim, viu? Primeiro erro que a gente vai identificar é essa aspas. Ué, Gustavo, mas quando eu vou citar um livro, filme, série, desenho, novela, não tem que colocar aspas? Tem. Tem que colocar aspas no nome do livro, no nome do filme, no nome da série. Sabe por que essas aspas estariam incorretas? Porque não existe livro Harry Potter. Não existe filme Harry Potter. Existe Harry Potter e as Relíquias da Morte, Harry Potter e o Enigma do Príncipe, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Não existe nenhum livro chamado exclusivamente Harry Potter e nenhum filme chamado exclusivamente Harry Potter. O nome completo de qualquer um dos livros ou filmes que compõem essa saga é sempre Harry Potter e mais alguma coisa. Sabe, então você está dizendo que eu retiraria essas aspas? Exatamente. Agora, se você, aluno, escrevesse, no livro ou no filme aí que você quiser, no filme Harry Potter e a Pedra Filosofal, que inicia a saga Harry Potter, aí a expressão Harry Potter e a Pedra Filosofal, que é o nome do primeiro filme, que é o nome do primeiro livro da saga Harry Potter, essa expressão ela vai vir entre aspas, porque ela remete exatamente ao nome do livro, exatamente ao nome do filme. Então o primeiro erro que chama a atenção de nós, banca corretora, é isso, a retirada dessa aspas, erro que você que está me assistindo às vezes inclusive cometeria. Ao escrever Harry Potter, normalmente você escreve entre aspas, então estou te dizendo, não existe filme e livro com esse nome, exatamente por isso a gente retiraria essa aspas.
Próximo erro, que na verdade não é tão um erro, é apenas um aprimoramento para melhorar essa redação. Lembre-se que muitas vezes o aluno ele chega na casa dos 800, tá batendo ali no 820, 840, 860, e quando você já chegou na casa do 800, para você acabar de chegar na casa do mais 9, muitas vezes seu texto não vai apresentar erro não, ele vai apresentar pontos passíveis de aprimoramentos linguísticos, passíveis de aprimoramentos argumentativos, que é o caso aqui em questão. A gente tem que fazer um aprimoramento argumentativo nesse caso. A banca vai puxar uma seta e vai te perguntar assim, quem são os senhores de Dobby? Que no caso é a família Malfoy. Então essa primeira frase ficaria Harry Potter sem essa aspas, e aqui para a família Malfoy, principalmente para o Lúcio, né, que é o chefe, entre aspas, em paralelo com a Narcisa da família Malfoy, e a gente colocaria família Malfoy, ou até mesmo Lúcio e Narcisa Malfoy, que é o pai e a mãe do Draco Malfoy, que é em tese um dos arqui-inimigos do Harry Potter, que é o personagem principal da série. Pessoal, então essa primeira frase é simplesmente isso. Vejamos a segunda. Primeiro ponto positivo que eu já vejo na segunda. Iniciou com conectivo. A terceira frase também iniciou com conectivo. Vejamos nos outros parágrafos. Aqui não iniciou com conectivo, isso aqui é errado. Todas as frases do seu texto você precisa necessariamente iniciar com conectivo. Gustavo, exerce papel de conectivo? Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Eu não recomendo para você. Isso aqui vai variar da mão do corretor, do peso na mão do corretor. Tem corretor que penaliza, corretor mais antigo, corretor mais novo já não penaliza tanto iniciar a frase pontualmente. Eu não recomendo você iniciar uma frase com essa expressão. Escreva uma coisinha antes, tá bom? Então olha só, aqui iniciou com conectivo certinho, aqui também iniciou conectivo certinho. Aqui houve ausência de conectivo, e aqui eu te disse que existe uma discussão entre nós linguistas sobre isso, não é um ponto pacífico. Tem gente que gosta de iniciar a frase assim, tem gente que não gosta, eu não te recomendo. Recomendo você colocar alguma coisinha antes disso. Agora aqui, iniciou a frase com conectivo, também iniciou a frase com conectivo. Aqui iniciou a frase com conectivo, e cadê a última frase? Iniciou também com conectivo. Lembrando que o pronome demonstrativo esse, essa, isso exerce papel de conectivo para você, e o pronome demonstrativo esse, essa, isso é um dos poucos conectivos que não vai puxar a vírgula posterior. E lembrem-se que você não apenas vai iniciar todas as frases do seu texto com conectivo, como você também vai iniciar, cadê a outra frase, Jesus? Como você também vai iniciar o segundo, o terceiro e o quarto parágrafo com conectivo. A única frase, em outras palavras, né? A única frase que não vai iniciar com conectivo nenhum é a primeira da primeira de todos. A primeira frase da sua introdução. Mas com exceção dessa, todas as demais frases, inícios de parágrafo, inclusive, você vai iniciar com conectivo, tá bom? Pessoal, então relendo a segunda frase e analisando pontos negativos dela. Ademais, o trabalho escravo é um problema histórico, intensificado pelas grandes navegações e pela colonização de novos territórios. Então, os pontos positivos dela foi, aqui a gente tem a presença de um conectivo iniciando a frase, aqui a gente tem uma carga argumentativa por meio de alusão histórica, novamente carga argumentativa por meio de alusão histórica. Sabe, essa frase ela apresentou um erro? Apresentou. O colonização aqui, ele deveria vir com letra maiúscula. Sabe por que o colonização deveria vir com letra maiúscula? Porque período histórico é sempre grafado com inicial maiúscula. Revolução Francesa, Revolução Inglesa, grandes navegações, viu? Sempre que você for escrever qualquer período histórico, ele será grafado com letra maiúscula. Agora vejamos essa última frase dessa introdução de uma dissertação argumentativa sobre o tema trabalho escravo. O trabalho escravo nas suas mais diversas vertentes que esse aluno, esse candidato, essa aluna, não sei se é homem ou mulher, vai analisar. Vejamos o que esse candidato colocou enquanto delimitações. Ou seja, o que ele vai abordar no primeiro desenvolvimento e o que ele vai abordar no segundo desenvolvimento, que é o terceiro parágrafo do texto. Leiamos em conjunto. Dessa maneira, a questão do trabalho escravo está enraizada no Brasil, mas também é pauta nas diversas empresas e territórios do mundo. Sabe qual seria a delimitação 1? Seria isso aqui, ó. O candidato, ele quis dizer que a questão do trabalho escravo é um problema histórico no Brasil. Só que ao invés disso, ele escreveu está enraizado no Brasil. Ao invés de estar, é um problema histórico, antigo no Brasil. Sabe por que esse candidato não escreveu histórico? Porque tem a palavra histórica aqui em cima. Então, para poder evitar uma repetição de palavra, ele trocou a palavra que tem o mesmo sentido, o mesmo significado. Para a gente, banca corretora é a mesma coisa. Lembre-se de evitar a repetição o máximo possível aí para a gente. Então, delimitação número 1 é um problema histórico. É um problema enraizado no Brasil, é um problema antigo no Brasil. Quer dizer necessariamente que no primeiro parágrafo de desenvolvimento, que é o segundo parágrafo do texto, esse aluno, esse candidato, ele vai abordar aí para nós a historicidade
dessa questão aí do trabalho escravo. O que aconteceu antigamente em relação ao trabalho escravo? Sabe qual que é a delimitação de número 2? Que essa pauta, esse problema, essa questão, essa diversidade, esse impasse ocorre em todos os territórios do mundo, inclusive em empresas. Quer dizer necessariamente que no terceiro parágrafo, esse candidato ele vai abordar empresas que estão ligadas ao trabalho escravo moderno, países do mundo que estão ligados ao trabalho escravo moderno. Então, quero que você entenda que essa introdução ficou da seguinte forma: carga argumentativa por meio de alusão histórica e carga argumentativa por meio de citação de filme / livro. A gente alterou, senhores, por família Malfoy, a gente retirou essa aspas, a gente achou a delimitação 1, que é o problema enraizado no Brasil, e a delimitação 2 é de que esse problema ele perpassa diversas empresas e territórios no mundo. E a gente viu que todas as frases foram iniciadas com conectivo, com exceção da primeira, que realmente não deve iniciar com conectivo. Comentários finais em relação a essa introdução. É uma introdução boa. É uma introdução que, novamente, repito para você, uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso, uma pessoa com alta escolarização, com baixa escolarização, uma pessoa que leu e assistiu a Harry Potter ou que não teve nenhum contato com essa saga, todo mundo consegue entender o que esse candidato quis escrever, todo mundo consegue entender o que esse candidato quis transmitir. E essa é a redação perfeita. A redação perfeita é aquela redação que eu bato nessa tecla com você. Na hora que você descobrir isso, você vai começar a tirar mais 9. Ela apresenta uma linguagem universal. Quer isso dizer, uma linguagem acessível a todos. Todo mundo lê e consegue entender isso aqui. Para poder fechar a análise dessa introdução, dessa parte inicial, aqui a gente tem a repetição da palavra mundo, viu? Lembrem-se de evitar o máximo possível a repetição de palavras. Entre palavras repetidas, dê espaçamento de pelo menos 5 linhas. E quanto mais linhas separado, melhor para você. Lembre-se que a única palavra que você pode repetir em um espaçamento menor do que 5 linhas é a palavra principal do tema. Mas ainda do tema, você deve evitar repetir o máximo possível. Só se a banca ver que você esforçou e não deu mesmo para não repetir a palavra-chave do tema. E aí você repetiu, que a banca não vai penalizar. Então evite repetição o máximo possível. E para nós, último comentário para fechar esse parágrafo. Pessoal, a expressão mas também, ela tem um sinônimo que é a expressão como também. Mas também o como também são sinônimos. E deixa eu dar uma dica bem simples e que majora a sua nota no vestibular. A gente só vai utilizar a expressão mas também ou como também, ou nós vamos utilizá-las preferencialmente nesse sentido, quando anteriormente você vir que existiu a expressão não só, não apenas ou não somente. Gustavo, como assim, ó? Não somente Maria estava estudando, vírgula, mas também João. Não apenas Roberta estava estudando, como também Gustavo Rezende. Então, quero que você entenda que você sempre vai fazer isso. Para você usar o mais também, é interessante que você escreva não só, não apenas ou não somente anteriormente. Se você não escreveu anteriormente, não é bacana você escrever esse mais também. Então, seria interessante esse candidato escrever assim, ó. Dessa maneira, não só a questão está enraizada no Brasil, mas também é pauta nas diversas empresas e territórios do mundo. Vejamos agora o segundo parágrafo do texto desse candidato. Em primeiro lugar, quando os portugueses chegaram no Brasil, a primeira mão de obra disponível era indígena, que foi substituída pela africana após a mortalidade pelas doenças dos colonos e as constantes fugas dos índios. Centenas de anos após a consolidação desse trabalho escravo feito por negros, a Lei Áurea, apesar de não inserir essas pessoas à sociedade, extingue a escravidão no país. Atualmente, mesmo com a previsão do artigo 149 do Código Penal, a carga excessiva de trabalho, as condições degradantes ou a servidão por dívida são realidade para muitos trabalhadores, principalmente imigrantes e da zona rural. Quero que você entenda que esse parágrafo ele está fazendo um paralelo de antigamente e no finalzinho já puxando para hoje. Está falando que antigamente existia trabalho escravo, que era exercido pelos indígenas, posteriormente pelos africanos, e que com o decorrer do tempo surgiu uma lei que aboliu, que extinguiu a escravidão no Brasil. E hoje no Brasil nós não temos, portanto, trabalho escravo, nós temos trabalho análogo, parecido ou semelhante ao de escravo, que é definido assim pelo artigo 149 do Código Penal. O Código Penal, no artigo 149, vai dizer para nós, não existe trabalho escravo no Brasil. Foi abolido pela Lei Áurea. O que existe hoje são pessoas que trabalham demais, em condições degradantes, que trabalham para poder pagar uma dívida, e as pessoas elas se assemelham, estão análogas, parecidas a um escravo.
mas não são consideradas escravas. Então agora vamos analisar ponto por ponto dessas frases, vamos ver pontos positivos e negativos, pontos que já me chamam a atenção. Novamente a argumentação. Esse candidato ele está se destacando por uma boa argumentação. Nesse parágrafo a gente já tem uma argumentação por meio de lei, e nome de lei sempre com inicial maiúscula, viu? Lei Áurea, Lei Maria da Penha, Lei Seca, Lei 9.605/98, Código Penal, Constituição Federal. Então, sempre que você for escrever um nome de lei, você vai grafar essa lei com as iniciais maiúsculas. Próxima questão. Além de citar a Lei Áurea, citou outra lei, que é o Código Penal. Então, a gente tem uma argumentação por meio de citação, mais especificamente citação de lei. A gente também tem a argumentação por meio de alusão histórica, já que fala da chegada dos portugueses ao Brasil, escravizou índios, posteriormente africanos, bacana. E aqui no finalzinho a gente tem exemplos. Exemplos do que são hoje os trabalhadores, quem são hoje principalmente os trabalhadores escravos, que são imigrantes e trabalhadores da zona rural. Então, num primeiro momento, eu analisei com você os aspectos positivos desse desenvolvimento. Ele traz uma boa carga argumentativa. Lembra que quando você escreve qualquer parágrafo, não importa se é o primeiro, se é o segundo, terceiro ou quarto, e a sua argumentação ela não tem nenhum filme, nenhum livro, nenhuma série, desenho, novela, estatística, nome de órgão, data, artigo, não tem nada diferente, é uma argumentação fraca. É uma argumentação que a sua avó, às vezes ela com baixo nível de escolaridade, consegue escrever. Agora, a sua avó que tem um baixo índice de escolaridade, ela dá conta de colocar assim? Ela dá conta de colocar desse jeito? Ela dá conta de colocar bonitinho assim? Aí já não dá. E é isso que a banca corretora vai avaliar na sua redação. Uma argumentação pesada, uma argumentação que chame a atenção de nós, banca corretora. Após o período de elogio a esse parágrafo, vamos agora analisar criticamente ele de forma negativa. Vejamos a primeira frase. Em primeiro lugar, quando os portugueses chegaram no Brasil, a primeira mão de obra disponível era indígena, que foi substituída pela africana após a mortalidade pelas doenças dos colonos e as constantes fugas dos índios. Essa primeira frase, ela traz muitos pontos positivos, mas ela também apresenta pequenas falhas que a gente vai corrigir. Primeiro erro que eu vejo demais, inclusive, um erro de ordem gramatical. Galera, quem chega a algum local. Cheguei ao Brasil. Chegaram ao Brasil. Então, chegou na parágrafo? Não, chegou a parágrafo. Então, quem chega a algum lugar, a determinada localidade. Então, o primeiro erro de ordem gramatical que eu destacaria para vocês seria esse. Próximo erro que é bastante comum, essa repetição de primeiro com primeiro. Acontece demais, assim como eu disse para você no vídeo anterior. Acontece com grande frequência, mais que você imagina, principalmente nesse terceiro parágrafo, em que o aluno escreve assim, em segundo lugar, segundo o site tal, o aluno faz isso sem perceber. Então aqui a gente tem repetição, dê espaçamento de pelo menos 5 linhas. Quanto mais linhas separar essa repetição, melhor para você. Quem chega a algum local. E aqui novamente nós temos repetição de indígena com índio. Gustavo, mas não são palavras diferentes? São, claramente. Mas elas têm o mesmo radical, que é aquela parte fixa, imóvel e invariável da palavra. É igual família e familiar, Brasil e brasileiro, ainda assim é considerado enquanto repetição. Então, esses seriam os erros que eu destacaria para você. Repetição de primeiro e primeira, repetição de indígena e índio, e quem chega a algum local. Vejamos essa segunda frase que compõe esse segundo parágrafo. Centenas de anos após a consolidação desse trabalho escravo feito por negros, a Lei Áurea, apesar de não inserir essas pessoas referindo-se a negros, à sociedade, extingue a escravidão no país. Frase isenta de erros, viu? Apenas fazendo... Não, tem um erro sim, que eu comentei com você já, que esse candidato, esse aluno, essa aluna, não iniciou a frase com conectivo. Mas fora esse erro aí, não tem mais erros, viu? Deixa eu ver se não tem. Não tem mais não, viu, pessoal? Apenas fazendo um comentário de um erro que não vem nesse texto, mas muitas vezes eu observo no seu. O cara vai lá e escreve assim, ó. Extingue por completo a escravidão no país. Sabe o que tem de errado se eu falar extingue por completo a escravidão no país? Isso eu vejo demais também. É pleonasmo. A extinção, ela já é completa. Se não é completa, não é extinção, é apenas uma diminuição. Você está apenas reduzindo, minimizando, diminuindo, mas não está extinguindo, viu? Então, extingue por completo ficaria, nossa, totalmente errado. Inclusive, isso aí é uma coisa que a gente lê e até dói o coração de ler, não escreva de jeito nenhum. Agora vejamos a terceira e última frase. Atualmente, mesmo com a previsão do artigo 149 do Código Penal, a carga excessiva de trabalho, as condições degradantes ou a servidão por dívida
são realidade para muitos trabalhadores, principalmente imigrantes e da zona rural. Vejamos aqui a análise. Primeiro ponto que eu chamei a sua atenção. Coloca um cara para conectar aqui antes. Coloca um elemento conectivo aqui antes, assim como esse. Coloca uma coisinha aqui antes e uma coisinha aqui antes. E fazendo comentários sobre a palavra em si atualmente. Gustavo, eu vou utilizar a palavra hoje, atualmente, recentemente, nos dias de hoje, na atualidade, na contemporaneidade, na modernidade, quanto? Eu já percebi, Gustavo, que muitas vezes, quando eu escrevo essa palavra no meu texto, você vai lá e risca. Pessoal, quando a gente fala de tempo na nossa redação, existe elemento temporal genérico e elemento temporal específico. Elemento temporal específico é quando a gente coloca uma data concreta. Se você coloca 1996, 2020, século XV, século XVIII, século XXI, um ano antes de Cristo, tem alguma data? Não importa se é antiga, se é presente, tem data. E essa data pode ser assim, pode ser por meio de século, um ano antes de Cristo, é elemento temporal específico. Agora, quando você faz referência a tempo, mas não tem data, nós chamaremos de elemento temporal genérico. A exemplo de hoje, atualmente, recentemente. Regra na sua redação: sempre se valha de elementos temporais específicos. Sabe, quando eu vou utilizar elementos temporais genéricos? Só se no mesmo parágrafo você fizer menção ao passado. Perceba que aqui a gente tem uma menção ao passado, a gente tem uma alusão histórica. Que alusão histórica é essa, Gustavo? Chegada dos portugueses ao Brasil, 1500, promulgação da Lei Áurea, remeteu ao passado? Remeteu. E ao remeter ao passado, te autoriza, se você precisar e quiser fazer uso, escrever a palavra hoje, atualmente, recentemente, algum elemento temporal genérico, no mesmo parágrafo que você fez menção a um elemento temporal passado, que remete à história para nós. Olha, por exemplo, o caso desse, o parágrafo de introdução. A gente tem aqui elemento temporal remetendo ao passado? Tem, a gente tem grandes navegações, colonização. Esse parágrafo também, se ele quisesse colocar um elemento temporal genérico, poderia, certo? Mas tenta evitar esse genérico o máximo possível e prefira sempre colocar datas concretas para demonstrar que você sabe história, você sabe geografia e trazer um texto mais embasado. É sempre a melhor opção. Você se abster de hoje, atualmente, e datificar de forma concreta o que você quer escrever no seu texto, tá bom? Pessoal, nessa terceira e última frase, eu só chamaria atenção para atualmente, que está correto nesse caso, não está errado, e para iniciar a frase com o conectivo. Mas não sendo isso, o resto está tranquilo. Vejamos agora o terceiro parágrafo. Em segundo lugar, foi no ano de 1996, com a publicação de uma criança paquistanesa que costurava uma bola da Nike pela revista Life, que a escravidão moderna foi colocada em pauta no mundo. A partir disso, empresas como essa, ou seja, como a Nike, e países como a China e a Índia, ficaram negativamente conhecidos pela grande quantidade de mão de obra análoga à escrava, predominantemente feminina e infantil. Nesse sentido, no que diz respeito ao Brasil, a Brasil Foods, BRF, dona da Sadia e da Perdigão, foi condenada a indenizar os trabalhadores da cidade de Iporã, que se encontravam em situações degradantes de trabalho. Vamos comentar aqui esse parágrafo. Primeiros comentários de pontos positivos. Data, significa que o aluno estudou bem o tema. Além de data, a gente tem argumentação por meio de citação, citação de nome de empresa, citação de nome de revista. A gente tem argumentação por meio de exemplos de países que fazem hoje, na atualidade, grande uso de mão de obra análoga, parecida ou semelhante à de escravo, que é a China e a Índia, que encabeça essa lista de países que tem uma alta produção, que é exportada para o mundo, inclusive aqui para nós, o Brasil, que nós usamos diversos aparelhos, diversas roupas, inclusive você está usando nesse momento, que é feito por uma mão de obra análoga, parecida ou semelhante ao de escravo, e você não percebe que esse material que você usa foi feito nessas condições. A gente tem novamente citação de nome de empresas, tá bacana a argumentação nesse texto. Então é isso que você deve prezar na sua redação. A argumentação diferente, a argumentação que comprova que você realmente estudou bastante o tema. Agora vamos analisar o que pode ser melhorado nesse parágrafo. Em segundo lugar, foi no ano de 1996, com a publicação de uma criança paquistanesa que costurava uma bola da Nike pela revista Life, que a escravidão moderna foi colocada em pauta no mundo. Primeiro comentário aqui para você. Nome de revista, entre aspas, viu? Então seria interessante colocar essa revista entre aspas. Não apenas isso. A aspas não viria apenas porque é um nome de revista. Viria também porque é um termo da língua estrangeira. E termos da língua estrangeira, quando eles não foram abrasileirados, já é parte comum do nosso vocabulário, vão vir esses termos entre aspas no seu texto. À exceção de bullying, hot dog, Superman, videogame,
Sabe por quê? Bullying, hot dog, videogame, aí pra nós não precisa vir entre aspas, Superman, porque todo mundo já sabe o que é isso. O termo se tornou abrasileirado, se tornou comum na nossa sociedade quando todo mundo, a população média brasileira, as avós médias do Brasil sabem o significado. Se você perguntar para sua avó, vó, você sabe o que é um hot dog? Ela vai saber. Vó, a senhora sabe o que é o Superman? Ela fala assim, é o super-homem, exatamente, vó. Agora, se você perguntar para sua avó o que é life, não é toda avó que sabe. Então é sempre esse parâmetro que você deve ter em mente na sua redação. A avó média brasileira. A avó média brasileira, a maioria das avós da sociedade, sabe a tradução daquela palavra de uma língua estrangeira que não pertence ao português? Se a maioria das avós médias brasileiras sabem o significado, a tradução dessa palavra, você pode escrever ela sem aspas. Mas se a maioria não sabe, aspas, que é o caso dessa. Se você chegar na maioria das avós do Brasil, claro que tem exceções, tem vó que é mais esperta que todos nós, a maioria das avós do Brasil não vai saber de cara a tradução de life, o que isso significa. Então a gente colocaria aqui uma aspas. Gustavo, em Nike também. Seria de bom tom, mas nesse caso não é obrigatório, é opcional, viu? Mas eu no meu texto, eu colocaria uma aspas aqui em Nike, também em Sadia e também em Perdigão. Mas continuemos a leitura. Gustavo, então eu entendi que nessa primeira frase você colocaria aspas em life, e nesse caso é obrigatório, porque é um termo da língua estrangeira, é o nome de uma revista, e que aqui pode colocar uma aspas, mas que é opcional, fica a critério do aluno, é isso? Exatamente, você entendeu. Agora vejamos a segunda frase. A partir disso, empresas como essa, a Nike, e países como a China e a Índia, ficaram negativamente conhecidos pela grande quantidade de mão de obra análoga a escravo, predominantemente feminino e infantil. Frase isenta de erros, não tem nada de errado ou passível de melhoria nessa segunda frase. Segunda frase bem interessante, bem bacana. Esse parágrafo está dizendo para nós o seguinte, vai fazendo comparativo. Aqui puxou da ficção, trabalho escravo da ficção, e falando também que ocorre na atualidade. Aqui falou de trabalho escravo antigo e de trabalho análogo parecido ou semelhante ao de escravo no finalzinho, hoje na atualidade. Que embora tenha acabado uma vertente de trabalho escravo, surgiu outra. E aqui agora já está falando para nós, olha só as delimitações, de empresas e outros territórios do mundo que trabalham, que exercem essa condição de forma majoritária de trabalho moderno escravo. Foram abordadas delimitações? Demais. No primeiro desenvolvimento a gente percebe claramente que o candidato abordou esse enraizamento da escravidão aqui no Brasil, seja a escravidão moderna e no final, escravidão antiga e no finalzinho abriu uma brecha para o novo. E no outro desenvolvimento ele abordou empresas, falou da Nike, da Sadia, da Perdigão e territórios do mundo que, além do Brasil, ocorrem em maior escala na China e na Índia. Então sempre tenha cuidado com isso. Escreveu as delimitações? Tenha cuidado. Veja se as duas delimitações elas estão bem conectadas com o que você escreveu ao longo dos seus desenvolvimentos, tá bom? Agora vejamos essa terceira e última frase desse desenvolvimento. Nesse sentido, no que diz respeito ao Brasil, a Brasil Foods, BRF, dona da Sadia e da Perdigão, foi condenada a indenizar os trabalhadores da cidade de Porã, que se encontravam em situações degradantes de trabalho. A justiça brasileira interviu e falou assim, Sadia, Perdigão, e responsável por essas duas empresas, Brasil Foods, vocês estão exercendo, por meio de seus funcionários, trabalho análogo, parecido ou semelhante ao de escravo. Eu vou multá-los, eu vou condená-los, e vocês vão ter que pagar uma indenização aos seus funcionários. Essa frase aqui ela é passível de melhoria. Não uma melhoria linguística, mas uma melhoria argumentativa. Sabe qual seria essa melhoria argumentativa? Seria de bom tom que esse candidato ele dissesse para nós qual foi o valor dessa indenização. Às vezes foi pouquinho. Gustavo, é lógico que não foi esse valor, mas suponhamos que foi de apenas R$100. Vale você trabalhar de forma escrava por R$100? Não vale você trabalhar de forma escrava por nenhum real, imagina por R$100. Mas é lógico que não foi. Então seria de bom tom, seria interessante que esse candidato, esse aluno, especificasse qual foi o valor multado, qual foi o valor estipulado como indenização para esses funcionários aqui do Brasil. Olha, acontece no nosso país e às vezes você não sabe. Tem países que encabeçam a lista desse trabalho, mas também acontece aqui no nosso território nacional. Então seria interessante esse candidato, esse aluno falar para nós qual foi o valor dessa indenização e não apenas isso. Seria interessante ele falar em qual estado está localizada a cidade de Iporã aí pra gente. Agora vejamos a conclusão. Portanto, o trabalho escravo, condição enraizada na história brasileira e presente em todo o mundo, precisa ser definitivamente extinto. Por isso, cabe aos ministérios da Educação, bem como da Justiça e Segurança Pública,
coordenados por Abraham Weintraub e Sérgio Moro. Minhas funcionárias digitaram errado, né, Sérgio Moro? Finjam que você está lendo Sérgio Moro comigo, respectivamente, garantirem as previsões do artigo 149 e qualificar a mão de obra. Isso pode ser feito por meio da disponibilização de cursos técnicos gratuitos à comunidade e da disponibilização de um canal de denúncia específico para essa situação, a fim de garantir que trabalhadores não se submetam a isso, antes que a promulgação da Lei Áurea tenha sido em vão. Vamos comentar. Primeira frase. Começou com conectivo conclusivo, portanto, bacaninha, é sempre o que eu mais indico para você. Na sequência tem as palavras-chave do tema de forma expressa, que é trabalho escravo. E perceba que na sequência, para fechar essa primeira frase, o candidato, o aluno, seu concorrente, ele retomou aí as duas delimitações. Olha, delimitação 1, condição enraizada na história brasileira, e delimitação 2, presente em todo mundo, precisa ser definitivamente extinto. Então olha só, aqui a gente tem conectivo conclusivo com uma vírgula posterior, aqui a gente tem a retomada do tema, aqui a gente tem a retomada da delimitação de número 1 e aqui a retomada da delimitação de número 2. E essa parte aqui, que fecha essa primeira frase de conclusão, é uma parte que é bem interessante você começar a colocar se você ainda não tem esse costume. Você começar já a querer solucionar. Solucionar, você vai solucionar de fato a partir da segunda frase da conclusão, nunca na primeira. Mas aqui você já pode dar uma perspectiva de querer solucionar. E são necessárias medidas para reduzir esse problema. E esse problema precisa ser extinto. E é necessário uma ação conjunta para resolver essa enfermidade, esse impasse, essa diversidade, esse obstáculo. É bacana, é interessante. Claro que se essa parte não te tirar espaço para a solução. Porque tem aluno que fala assim, Gustavo, eu estou custando a colocar uma solução completa e boa nas linhas que eu disponho no último parágrafo. Se você está custando, aí você não coloca essa parte. Mas sobrou um espacinho, é interessante você colocar o início, uma perspectiva de já querer solucionar, já querer resolver o problema. Agora vejamos a solução em si, que se localiza nessa segunda e nessa terceira frase aqui para nós. Por isso, cabe aos Ministérios da Educação, bem como da Justiça e Segurança Pública, coordenados por Abraham Weintraub e Sérgio Moro, respectivamente, garantirem as previsões do artigo 149 e qualificar a mão de obra. Vamos aos comentários. Agentes modificadores, Ministério da Educação e Ministério da Justiça e Segurança Pública. Esses são os agentes modificadores, é o quem vai resolver o problema, é o quem vai solucionar esse tema, esse problema que a banca apresentou aí para nós. Pontos que me chamam a atenção. Olha que bacana, para não ficar repetindo a palavra ministério. Tem aluno que é mais bobinho que os outros, é paçoca, marcha lenta, fica para trás na vida. E ele escreve assim, ó, cabe ao Ministério da Educação e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Faz isso não. Olha o tanto que fica repetitivo e sem graça. Escreve assim, ó, cabe aos ministérios, se você for colocar mais de um, X e Z. Lembrando vocês que você pode jogar um só agente modificador, não tem problema nenhum nisso. Tem gente que fala assim, sabe, eu preciso jogar 2 agentes modificadores? Não precisa. Você pode. É uma prerrogativa, é um direito seu. Se você quiser usar, de boa. Não quiser, também tranquilo. Mas não é algo obrigatório. Ou você usa um agente modificador ou usa 2. Agora, ficar usando 3, 4, isso aí já não pode de jeito nenhum. Então, agentes modificadores, Ministério da Educação e Ministério da Justiça e Segurança Pública. Detalhamento desse agente modificador. Esse aluno, né, ele detalhou dizendo, não a função desses órgãos, mas dizendo quem é o responsável por esses órgãos, que é o Abraham Weintraub e o Sérgio Moro. E perceba que a importância do respectivamente. Gustavo, o que é que isso sinaliza para mim? Sinaliza que está na ordem como foi colocado. Abraham Weintraub é do Ministério da Educação e Sérgio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E na sequência tem o que esses dois ministérios vão fazer, que é a ação. Qual é a ação? O que eles vão fazer? Garantirem as previsões do artigo 149 e qualificar a mão de obra. Sabe o que seria essa questão de qualificar a mão de obra? Que o artigo 149, eu estou lembrando, ele prevê para nós qual que é a escravidão moderna, a escravidão atual, e não apenas ele prevê isso, como ele vai prever as punições para o empregador, para o patrão, que submeter o seu funcionário, submeter a pessoa que está trabalhando para ele a essa condição. Então o artigo 149 vai tipificar esse crime e vai prever a pena, né? O que vai acontecer para o empregador que sujeitar os seus trabalhadores a isso. Então perceba que o artigo 149 quer dizer nada mais que Estado, Ministérios, mais especificamente Ministério da Justiça e Segurança Pública. Fica mais firme em relação ao artigo 149?
Dá uma olhada melhor em relação a isso. E esse outro que, essa outra ação seria o seguinte: vamos qualificar as pessoas, vamos complementar os estudos, vamos facilitar o ingresso na faculdade, porque muitas vezes as pessoas que estão nessa condição de trabalhadores escravos modernos, elas só chegaram a essa condição porque muitas vezes tem uma baixa escolarização, tem um baixo nível acadêmico, científico, informacional, técnico. Muitas vezes, se ela estudasse, ela conseguiria passar no concurso público, passar numa boa graduação e não precisar recorrer a esse tipo de nem vida que não é vida, a esse tipo de sobrevivência. Então, essa segunda frase da conclusão, ela apresentou agentes modificadores, que é o quem, apresentou detalhamento desses agentes modificadores, dizendo os responsáveis por esses órgãos, e apresentou a ação, que é o que eles vão fazer. Então, agente modificador, os dois ministérios, detalhamento do agente modificador, o nome dos responsáveis por esses ministérios, o que eles vão fazer? Garantir a previsão do artigo 149 do Código Penal e qualificar a mão de obra. Apenas uma correção. Isso aqui é errado, viu? A banca vai puxar uma seta e falar assim, artigo 149 de onde? Aí o aluno vira para mim e fala assim, Gustavo, desse aqui, ué, no Código Penal, não disse anteriormente? E deixa eu te dar uma dica que um professor meu ao longo da minha vida me disse e eu nunca mais esqueci. Foi uma das dicas mais simples que eu aprendi na faculdade, que eu repasso para você e ajuda bastante você durante o seu vestibular. Um professor, que marcou a minha trajetória, vários marcaram. Professores marcam o nosso trajeto, marcam o nosso caminho. Seja marcar de forma positiva ou de forma negativa, mas professores marcam o nosso trajeto, marcam a nossa vida. Esse professor disse para mim o seguinte, Gustavo, cada parágrafo e cada frase tem dois sentidos. Eu falei assim, como assim, professor? Eu falei assim, Gustavo, o parágrafo ele tem que ter sentido isolado. Se a gente excluir esse parágrafo, esse aqui, e existir só esse, tem que fazer sentido. A gente tem que entender o que o aluno está escrevendo. E a gente entende. Só que também, Gustavo, cada frase tem que ter sentido isolado. Essa frase tem que ter sentido isolado, essa tem que ter, independente da outra. Gustavo, o que você quer me repassar a partir disso? Olha só, esse parágrafo ele tem sentido isolado? Tem, não depende do outro. Esse tem sentido isolado, esse tem, esse que não. Por quê? Porque a gente depende, mais especificamente, bem aqui, isoladamente aqui, de outro parágrafo, para entender qual artigo 149 é esse. Então, cuidado, tenha isso sempre em mente. Cada parágrafo e cada frase apresentam dois sentidos. Eles têm que fazer sentido. Uma frase com a outra, essa frase com essa aqui com essa de cá. E a frase tem que ter sentido isolado. E cada parágrafo, mesma coisa. Cada parágrafo tem que ter sentido um com o outro, mas também tem que ter sentido isolado. Então eu estou dizendo para você que esse parágrafo ele não possui sentido isolado completo, porque a gente depende de outro parágrafo para entender de onde é esse artigo. Isso aqui é errado. Então o correto seria o candidato escrever artigo 149 do Código Penal. Agora vamos a terceira frase, na verdade. Isso pode ser feito por meio da disponibilização, sem SS, isso é uma digitação, por meio da disponibilização de cursos técnicos gratuitos à comunidade e da disponibilização de um canal de denúncia específico para essa situação, a fim de garantir que trabalhadores não se submetam a isso, antes que a promulgação da Lei Áurea tenha sido em vão. Comentários. Essa frase ela apresenta o como, o modo com que essa solução anteriormente será realizada. Como que vai qualificar a mão de obra e como que vai organizar melhor a questão do trabalho escravo previsto no artigo 149 do Código Penal. Como que vai qualificar a mão? Disponibilizando cursos técnicos gratuitos. Como que vai dar uma olhada melhor em relação a esse artigo? Disponibilizando um canal de denúncia específico para esse crime, para você denunciar esse crime, denunciar essa ilicitude. Ponto negativo, a gente tem a palavra disponibilização, uma embaixo da outra, uma repetição grave e inclusive uma embaixo da outra. Seria fácil esse candidato retirar essa repetição. Agora o elemento para quê? Finalidade. Para que será feito? Para que garanta, ou a fim de garantir, que trabalhadores não se submetam a essa condição, a esse estado, a isso. Quando isso deve ser realizado? Antes que a promulgação da Lei Áurea tenha sido em vão. Então ficou da seguinte forma: agente modificador 1, agente modificador 2, detalhamento do agente modificador, elemento o quê? Daqui até aqui. Então nessa segunda frase ficou agente modificador, detalhamento do agente modificador, elemento o que, ação, o que será feito. E na terceira e última frase ficou como isso será realizado. Lembrando que a expressão por meio marca o início do seu como. Então por meio disso e por meio disso. Para que será realizado? A fim de garantir que trabalhadores não se submetam a isso
E quando? Antes que a promulgação da Lei Áurea tenha sido em vão. Ou seja, acabou a escravidão na Lei Áurea 1888, e até hoje existe. Parece que aos poucos a Lei Áurea tem sido em vão. Claro que em vão não totalmente, mas parece que ela não cumpriu o seu papel de forma totalitária, em sua completude aí pra gente. Lembrando que a ideia do quando é você retomar algum argumento que foi dito em parágrafo anterior para você. Tem muito aluno que escreve antes que assim, ó. Antes que esse problema piore, antes que a situação se agrave, antes que o povo morra mais. Não. Retome algum argumento concreto que foi dito em algum parágrafo anterior seu.